o que nós temos que decidir neste mundo. O que nós queremos perder? Perder o mundo para ganhar a vida, ou perder a vida para ganhar o mundo? Evidentemente que eu vou pontuar também outros sentidos de perda nessa noite. Mas nós precisamos entender essa colocação de Jesus, porque há pessoas que, por não saberem lidar com as perdas da vida, inclusive por perdas que acontecem quando a pessoa toma uma decisão espiritual, há pessoas que entram em profunda depressão. Por causa das perdas, por não entender o porquê elas tiveram essas perdas. Então eu queria que nós pudéssemos pensar nesta noite, como lidar com essas perdas, principalmente a perda que faz com que a gente possa ter a vida eterna. Então, a primeira decisão de como saber lidar com as perdas é a perda da própria vida. Voltando para Mateus 16, 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Não parece uma contradição? Como assim perder a vida? Eu quero é ganhar a vida. Mas aí Jesus diz que aquele que quiser ganhar ou salvar a vida, perdê-la. Mas eu quero ser salvo. Não é dessa salvação que Jesus está falando. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Que vida é essa? Que perda é essa que precisamos ter para que a gente possa achar a vida que Jesus propõe? Veja o próximo versículo, que é na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Este mesmo versículo, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, é o seguinte: pois quem põe os seus próprios interesses, perceberam aqui? A vida de que Jesus está falando, não é a vida eterna. Está dizendo que a pessoa que a sua vida são os interesses materiais, que quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. É o mesmo versículo, só que numa paráfrase, contextualizando para a nossa linguagem, a nossa comunicação de hoje. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Olha, é Jesus que está dizendo isso. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. E aí cabe uma pergunta: por qual motivo você quer ser crente? Por qual motivo você vem à igreja? Por qual motivo você frequenta os cultos? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito? Qual é a sua motivação? Por que essa pergunta é importante? Porque hoje a mensagem que se ouve era para que as pessoas venham à igreja para que tenham um melhor salário, tenham um melhor emprego, possam comprar um carro novo, possam ter uma casa nova. É isso que está sendo batido, e nós temos falado essa mesma coisa domingo após domingo, porque isso tem sido massacrado, tem sido feita uma lavagem cerebral. As pessoas deixaram de vir à igreja porque querem se arrepender dos seus pecados, porque querem seguir a Jesus, porque querem ter uma vida santa. E olha que armadilha de Satanás hoje: fazer com que as pessoas vão à igreja, que as pessoas busquem a Jesus por interesses materiais, para que tenham uma boa vida. Jesus nunca falou sobre isso. Ele nunca disse
que se nós seguirmos a Ele, vamos ter uma boa vida. Pelo contrário, quando alguém disse, Senhor, eu quero te seguir para onde tu quiseres ou tu fores, Jesus disse, espera aí, você está pensando que vem a mim para quê? Por interesse? As raposas têm covis, as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você está vindo após mim com esses interesses, olha, você nunca vai ser salvo. É por isso que nós temos hoje igrejas cheias, superlotadas, de pessoas que estão sendo iludidas pelo inimigo, buscando só os bens materiais. Há um equívoco total de pessoas hoje que se dizem evangélicas, mas o evangelho delas é para um bom emprego, um bom salário, um bom carro, uma boa casa e uma boa saúde. Jesus disse que se você quiser ser salvo, você não pode pensar nessas coisas quando vier a Ele. Olha o que está acontecendo no mundo hoje. As pessoas estão perdendo a salvação porque estão indo atrás de Jesus por causa desta vida. Por isso que Jesus fala, quem quiser salvar a sua vida, quem estiver atrás dele pensando nessa vida, vai perder a vida eterna. E você, meu irmão, meu amigo, que aqui está nessa noite, se por acaso você tem vindo a Jesus pensando nisso, é melhor que você mude de ideia. Caso contrário, você não será salvo. Jesus disse que vai perder a vida eterna. É preciso que haja uma mudança de propósito, o motivo por que eu vou a Jesus. Em segundo lugar, como lidar com as perdas. A perda do mundo. No versículo 26, Jesus diz, pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro. Meu irmão, você já imaginou o que é você ganhar o mundo inteiro? Ter todo o bem, todo o ouro, toda a prata, todo o dinheiro do mundo. Isso aqui é chamado de uma linguagem hiperbólica, uma linguagem exagerada. Que claro que nunca alguém vai ganhar o mundo inteiro, mas Jesus coloca nesses termos. Que ainda que alguém ganhe o mundo inteiro, se essa pessoa perder a alma, não vai ter sentido nenhum, porque ele pergunta, o que dará o homem em troca da sua alma? Não tem como pagar a alma, não tem como pagar a salvação da alma. Olha, Jesus chega, na verdade João chega mesmo a dizer, que quem ama o mundo não pode amar a Deus. Em 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso aqui se refere às pessoas que querem vir para a igreja sem mudança de vida, sem arrependimento, sem mudança dos seus costumes, dos seus hábitos do mundo. E muitas dessas pessoas querem trazer para a igreja o que elas vivem no mundo. E isso tem influência na área da música e na área de muitas atividades da igreja. Hoje já há até um bloco de carnaval gospel, que sai durante o período do carnaval. O indivíduo diz que vai lá para evangelizar. Evangelizar coisa nenhuma. Ele está querendo continuar no mundo. Ele veio para a igreja, saiu do mundo, mas trouxe o mundo consigo. A palavra de Deus diz que devemos seguir a paz e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O povo de Deus precisa acordar, porque o mundo não pode estar na igreja, as práticas do mundo, os valores do mundo,
Não são os valores de Deus. Jesus disse, os meus pensamentos, Deus disse, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Então, se alguém quiser ser crente, mas não tiver mudança de vida, aqui a palavra de Deus diz que o amor de Deus não está nessa pessoa. 1 João 2,15. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa questão de buscar a Jesus por interesses, por motivações materiais ou até mundanas, nos faz lembrar de quando Jesus foi curar aquele cego, e ele perguntou ao cego, que queres que eu te faça? Olha, você encontra uma pessoa cega, vem a Jesus, obviamente que, no nosso entendimento, hoje nós entendemos isso. Mas se você prestar atenção de quando Pedro e João foram ao templo, e eles falaram para aquele homem paralítico ali na porta do templo, olha para nós. Diz a Bíblia que ele olhou para os apóstolos, esperando que eles fossem dar alguma coisa para ele. E eles disseram, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Por isso que Jesus pergunta àquele cego, lá em Lucas, capítulo 18, verso 41. Lucas 18, 41. Dizendo, que queres que te faça? Você vem à igreja, você vem a Jesus e Jesus pergunta, o que você quer que eu lhe faça? O que você está precisando? Se Jesus lhe perguntasse isso hoje, o que você diria? Qual foi a resposta do cego? Senhor, que eu veja. Ele vivia da mendicância. Era um pedinte, um mendigo. Ele bem que poderia aproveitar que já havia uma multidão e dizer, Jesus, passa a sacolinha aí, não é? Olha quanta gente com o Senhor. Se cada uma dessas pessoas der uma oferta para mim, Senhor, eu não vou precisar mais ficar aqui mendigando. Mas ele disse, Jesus, eu quero ver. Eu quero sair desse estado miserável de mendicância. Meu irmão, meu amigo, não venha a Jesus para pedir bens materiais. Não venha a Jesus para mendigar. Venha a Jesus para ver, ter uma visão espiritual, ter uma mudança na sua vida, ver a glória de Deus. E Jesus entendeu tão bem a resposta daquele homem, que logo em seguida, no versículo 42, Mateus 18, 42, Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Perceberam? Que aquele homem queria muito mais do que uma visão física. Jesus conheceu o que havia no seu coração, a motivação dele. Jesus disse, vê, você agora vai ter não apenas uma visão física, mas uma visão espiritual. Você agora vai ser também salvo. Você nesta noite, meu irmão, minha irmã, que ainda não é salvo, precisa receber a salvação que Jesus tem para lhe dar. Deixar de andar como deficiente visual espiritualmente. Você precisa ver. Foi isso que aquele homem disse, eu quero ver. Diga para Jesus nessa noite no seu coração, Jesus, eu quero ver o que o Senhor vai operar na minha vida, o que o Senhor tem para mim, para minha família. Eu quero ter uma visão espiritual, quero deixar de ser mendigo. Terceira perda. Primeira perda é a perda da vida. Segunda perda é a perda do mundo, dos costumes do mundo. E a terceira perda
é a perda por amor. Porque alguém pode perder todas essas coisas e não ser por amor. Eu trouxe aqui uma tradução da Arca. A Arca é Almeida, Revista, Corrigida e Atualizada. É uma Bíblia que pegou esse texto aí, os tradutores pegaram esse texto e fizeram uma revisão, uma correção e uma atualização. E aí está o seguinte: porque aquele que quiser salvar a sua vida, isto é, salvar a sua alma, aqui, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então é muito importante que aqui você perceba que está dizendo por amor de mim. Olha só, a pessoa não deve vir a Jesus porque ela não quer ir para o inferno. Olha, no dia que o meu professor de grego explicou isso para mim, eu fiquei maravilhado. Você precisa vir a Jesus por amor. Porque há muita pessoa vindo a Jesus com medo do inferno, com medo de que lhe aconteça uma coisa ruim. Eu ainda vou falar sobre a questão de vir a Jesus pela dor, mas eu quero me concentrar neste momento aqui, que Jesus fala por amor de mim. Você sabe que eu faço diversas vezes, muitas vezes, quando eu oro, estou na minha oração particular, eu digo: Jesus, eu te amo. Eu te amo. Eu sei que Jesus não precisa disso, mas eu preciso disso, eu preciso dizer isso, eu preciso confessar. O mundo espiritual precisa ouvir minha confissão, que eu sou crente, que eu sirvo a Jesus, não apenas por medo, mas porque eu fui atraído pelo amor dele, porque ele me ama. Eu entendi que ele me ama, por isso que ele deu a vida dele por mim, e por causa desse amor, é que eu venho a ele. Jesus não aceita que venha a ele por medo. Muito interessante este versículo. É preciso que quem vier a Jesus, venha por amor a ele. Por isso que eu escolhi essa tradução aí, porque nessa tradução fala por amor de mim, achá-la-á. É verdade que nós sabemos que em nossa vida, muitas vezes para a gente encontrar Jesus, a gente tem que passar por perdas. Por incrível que pareça, a gente precisa passar. Porque parece que o ser humano, se ele não tiver perdas, ele não reflete. Quando está tudo bem na vida dele, está tudo dando certo, aí que ele começa a progredir na vida, e as oportunidades vão se abrindo, ele vai entrando de cabeça, e ele vai perdendo o amor a Jesus. Ele vai esfriando na fé. Deus começa a não fazer parte da vida dele, até porque ele precisa de um médico, ele paga. Precisa de um remédio, ele compra. Precisa de qualquer bem, ele compra, ele adquire. Agora, quando o indivíduo não tem comida para comer, e que ele tem que se ajoelhar com os filhos e dizer: Deus, manda o pão de cada dia. Quando ele perde o emprego, quando ele perde a saúde. Ou como um caso de um jovem que não se importava com Deus, e um dia ele foi ao hospital para um procedimento simples, e então
fez lá um exame de sangue, e daí um pouco chega o pessoal de máscara, todo vestido, e entra aqui, e você tem que ficar isolado, e colocaram logo um biombo em torno dele, e ele falou: o que está acontecendo? Ele disse: não, teu caso é grave, você tem poucas horas de vida, e nós não sabemos se vamos conseguir salvar você. Aí ele entrou em desespero. Por cima daquele biombo, na parte superior, ele conseguiu divisar um versículo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Meu Deus, eu estou morrendo, e eu estou aqui, nunca me preocupei com isso. E aí ele fez a entrega dele para Jesus ali. Deu um pouco, chega os enfermeiros: moço, o senhor desculpe, não é o senhor não, é outra pessoa. Às vezes Deus usa de expedientes assim na vida da gente. Se for necessário, muitas vezes, Deus nos derruba do cavalo. Foi assim que Jesus fez com Paulo. Como ele estava resistindo e ele achava que a religião dele era melhor e que ele estava certo e que aqueles cristãos estavam errados, então ele sai para prender os cristãos, e na estrada Jesus se apresenta a ele e o derruba do cavalo e o cega. Jesus está querendo que a gente venha a Ele pela dor? Não é isto. Vejam só, Deus é tão amoroso e tão misericordioso, que quando Ele percebe que uma pessoa corre sério risco de não ser salva, mas que ainda há alguma possibilidade, Deus vai até as últimas consequências com aquela pessoa, para poder trazê-la para si, mas por amor, não é por castigo. Deus está buscando o último recurso para salvar. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês aqui. Eu já vi algumas pessoas amputarem braço, amputar perna. Nós tivemos uma senhora aqui da nossa igreja que ela amputou as 2 pernas. E foi muito interessante que é a dona Maria, a irmã Maria, mãe do irmão Jorge, da Luzia, que os irmãos aqui mais antigos conhecem. Ela resistia demais à conversão. E eu fui visitá-la no hospital, na Santa Casa. E ela desconversava. E foi muito interessante que ela amputou as 2 pernas. E um dia ela aceitou Jesus. E um dia nós rimos muito. Porque quando eu vi que ela estava convertida, eu falei: agora, irmã Maria, eu quero ver agora a senhora correr de Jesus sem as 2 pernas. A senhora vai ficar assim, andando com um cotoquinho na rua, na casa. A gente riu, porque o ambiente estava para isso, né? Ela já sabia do que tinha acontecido. Quero ver agora a senhora correr de Jesus. Então, muitas pessoas pensam que é Deus assim, raivoso, castigando a pessoa. Não! É o Deus amoroso. Os médicos foram raivosos por amputarem a perna da dona Maria? Não. Eles fizeram aquilo por quê? Para salvar a vida dela. Muitos de nós, temos que amputar algum membro, porque aquele membro está comprometendo o corpo, a vida do corpo. E se você, meu irmão, minha irmã, estiver permitindo que alguma coisa na sua vida comprometa a sua vida espiritual, pode esperar que Deus vai amputar isso, vai tirar isso da sua vida. Não é por castigo, por raiva, não. É por amor. Aliás, o próprio Jesus nos recomenda que façamos isso.
Eu quero pular um versículo aqui de 1 Coríntios 9, 24, 25, 26, 27, e quero ir logo para Mateus 18, 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o. Olha só. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, se você tem que ter uma perda na sua vida, no seu corpo, de algum membro, porque ele vai comprometer a sua vida, você não vai titubear, não. Se for um dedo, você amputa. Se for uma mão, você amputa. Se for um braço, você amputa. Se for uma perna, se for as duas pernas, você amputa. E aqui Jesus está dizendo, olha, presta atenção. Olha se isso aí não está comprometendo sua vida espiritual. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo do inferno, no fogo eterno. Mateus 18, 9. E se o teu olho te escandalizar, olha só, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. O que está atrapalhando sua vida? De você caminhar, de você seguir a Jesus, de você servir a Deus, de você pertencer a uma igreja? Será que é algum vício? É algum comprometimento amoroso? É algum comprometimento familiar? O que é? Você quer ir para o inferno do jeito que você está? É isso? Agora, isso não pode ser por medo. Você tem que dizer, por amor a Jesus, isso está me atrapalhando, eu amo a Jesus. Jesus não se negou a dar a vida dele toda a vida dele por mim. Ele deu todo o corpo dele, todo o sangue dele, toda a alma dele por mim. E por amor a Jesus, eu vou entregar minha vida a ele. Eu quero só dar uma pinceladinha aqui em outras perdas da vida que, às vezes, a gente não tem muita explicação. Este versículo nem foi projetado aí. Mas lá em João capítulo 13, versículo 7, Jesus fala assim: o que eu faço, tu não sabes agora. Prestar atenção? O que eu faço, tu não sabes agora. Talvez você não esteja compreendendo as perdas que você está tendo agora. Porque quando a gente não corta a perna, não corta a mão, não arranca o olho, Jesus faz isso. Não é por raiva nem por castigo não, viu gente? Jesus disse, o que eu faço, tu não sabes agora, mas compreenderás depois. Há muitos acontecimentos, há muitas perdas na vida da gente, que a gente não consegue entender. Meu Deus, o que é isso? Por que Deus está permitindo isso na minha vida? O que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Que é João 13, 7. Não se apegue ao que perdeu. Ou como se diz popularmente, não chore o leite derramado. Pense no que Jesus tem preparado para você. Billy Graham, ele disse algo que é muito falado pelos pregadores, e talvez você já tenha ouvido isto, que Deus nunca nos tira algo sem que nos dê
outra coisa melhor no lugar daquilo. Se você perdeu, meu irmão, uma perna, um olho, ou teve qualquer perda na sua vida, para a qual você não tem explicação, você pode crer que Jesus está preparando algo melhor para você. Aliás, Jesus disse isso, quando Pedro falou, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que recompensa teremos? Jesus disse, aquele que tiver deixado pai, mãe, irmãos, mulher e bens por amor de mim, receberá 100 vezes mais nesta vida, e depois a vida eterna. Isso é uma promessa de Jesus. Você precisa crer, é preciso ter fé, de que as perdas da nossa vida não são porque Deus nos quer fazer mal, é porque Ele quer fazer bem, até mesmo que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem e cooperam juntamente para o bem. Nunca se revolte com Deus pela perda que você tem, ou teve, ou terá. Agradeça, louve ao Senhor. Porque você não compreende agora, mas você vai compreender depois. Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, a tomar uma decisão de seguir a Jesus não por interesse material. Seguir a Jesus não porque quer se deleitar, trazer as coisas do mundo com você. Seguir a Jesus não por medo do inferno. Ai, eu vou para o inferno, que coisa horrorosa. Não, Jesus me ama, eu fui atraído pelo amor. E eu quero entregar minha vida a Jesus porque Ele me amou primeiro. Nós o amamos, João diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas essa decisão implica em perdas. Se você não quiser ter perdas, você nunca poderá aceitar Jesus. Mas uma coisa é certa, toda perda que você tiver, Ele lhe dará algo melhor. Mas é preciso que você creia nisso. Por isso eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, tanto aqueles que já são crentes, são membros da igreja, a refletirem sobre as perdas que já tiveram nesta noite e agradecerem. Senhor Jesus, eu sei que Tu estás operando, eu sei que essas perdas que eu tive são para o meu bem, que o Senhor está preparando algo melhor para mim. Existe um versículo na Bíblia, que é Romanos capítulo 8, versículo 18, Romanos 8, 18, que diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Descanse sua vida, não fique lamentando as perdas, mas olhe para a glória que está diante de você. Não fique olhando para o mundo que você vai ter que deixar, mas olhe para Jesus. A Bíblia diz, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Isso está em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Olhando para Jesus. Você quer fazer isso nessa noite, meu irmão, minha irmã? Você gostaria de, nesta noite, deixar de olhar para as perdas e olhar para o ganho que tem diante de você? Paulo diz, o que para mim era ganho, eu reputei como perda, porque eu tinha o mais precioso que estava diante de mim. Se você quer fazer isso, meu irmão, minha irmã, eu quero orar com você agora.